Fala turma! Mais um vídeo com questões inéditas. Banca na Gata, estudando o Regimento Geral da Unesp para o concurso da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Olha só, típica questão que a banca VUNESP gosta de formular, elaborar. Muitas das vezes em provas anteriores é assim que cai. Mas não vi essa cobrança. Os títulos de mestre, doutor e de livre docente obtidos fora da Unesp serão admitidos para fins de inscrição em concurso, também para fins de contratação e para fins de progressão na carreira docente, devendo, contudo, ser reconhecida sua equivalência aos títulos que são conferidos pela Unesp. Esse reconhecimento é feito A, B, C, D ou E. Pense. Galera, feche os olhos, pense. Você lá na prova. Ok? Concorrência para todo lado, mas é você e a prova. E você busca a vaga. Você estudou. Não é possível, não é admissível que você erre esta questão. Neste vídeo, é a mais fácil. Pelo menos eu acho. Tá ok? E mais, serão 3 questões, sendo uma de situação hipotética que eu engendrei, inventei. Vamos lá? Pela reitoria, pela congregação, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo Conselho Universitário, é uma questão que apenas as pessoas que estudaram o regimento conseguiriam responder. Interessante que em 3 alternativas está lá a palavra conselho. Guarde também consigo a importância do Conselho Nacional de Educação, que lá no regimento também é citado como Conselho Federal de Educação. Tá ok? Tá ok? Olha aqui a fundamentação. Leia o artigo 108, o caput, cabeça do artigo. É o que está na questão. Depois, o parágrafo 1º deste artigo 108 do regimento diz que o reconhecimento da equivalência do título, desses títulos, pelo CEP, é condição para a continuidade do vínculo docente com a Unesp, nos casos de concurso ou para permanência no nível correspondente da carreira, no caso de progressão. Então, você viu a resposta. No regimento está a sigla, mas Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o próprio CEP. Tá ok? E o Conselho Nacional de Educação, Fábio, por que você chamou a atenção? O artigo 108 possui parágrafo 2º? Sim, mas atenção ao 3º, que diz: os títulos de mestre e de doutor obtidos em cursos credenciados pelo Conselho Nacional de Educação. Esses títulos dispensam o processo de reconhecimento a que se refere este artigo 108. Então, títulos de mestre e de doutor que foram obtidos em cursos credenciados pelo CNE, pelo Conselho Nacional de Educação, eles não precisam, é prescindível o processo de reconhecimento da equivalência do título pelo CEP. Não é necessário, guarde isso então, tá bom? Vamos a outra questão? Olha aqui, o Fábio se aventurando em história. Alexandre é representante da categoria de servidores da Unesp em um órgão colegiado central da Unesp e, como titular, faltou a 4 sessões alternadas em um mesmo ano de seu mandato. Seu suplente, também representante dos mesmos servidores, conseguiu substituí-lo na maioria das vezes nas quais Alexandre se ausentou. A partir dessa situação hipotética e de acordo com o Regimento Geral da Unesp, A, B, C, D ou E. Entendeu a história? Alexandre representa os servidores em um órgão colegiado central. Ele é titular, ele é membro, ele é conselheiro lá naquele órgão colegiado. E ele faltou a 4 sessões alternadas em um mesmo ano do seu mandato. De repente, o mandato dele seja de 2 anos, mas
Dentro de um ano, ele faltou a 4 sessões alternadas. O suplente dele conseguiu substituir Alexandre na maioria das vezes. E aí? A partir disso e da compreensão do que você lê no regimento, qual alternativa você marca? Eu quero que você escreva nos comentários a questão 2, Fábio. Infelizmente eu erraria na prova, mas agora não erro mais. Ou então você diz, Fábio, situação hipotética. Para mim, depois de assistir a tantos vídeos aqui do canal, eu não erro mais. Eu não me perco com detalhes que não importam. Porque alguém perguntaria, qual o nome do suplente? Meu Deus! Qual órgão colegiado central? É o CO? É o CEP? Não importa, não está aqui. Você sabe que Alexandre é um representante de uma categoria. Alexandre poderia representar os estudantes, os discentes, se fosse aluno, né? Poderia representar os docentes, se ele fosse professor. Mas ele representa os servidores. Independentemente disso, ele representa uma das categorias. E faltou a 4 sessões, alternadamente, em um mesmo ano. Não foram sessões seguidas. Vamos supor, fevereiro houve sessão. Ele não foi. Março houve sessão, ele não foi. Abril houve sessão, ele não foi. Não é isso. 4 sessões alternadas. Teve a sessão de janeiro, ele não foi. Depois ele não foi na sessão, né? Ou ele não foi à sessão de março. Depois ele faltou na sessão lá de julho, entendeu? Alternadas, não são consecutivas na história do Alexandre. E aí, o mandato de representação de titular e suplente será extinto devido à falta de representação a 4 sessões alternadas em um mesmo ano de mandato. Seria essa a resposta da questão? Reflita. B. O mandato de representação de titular e suplente não será extinto, pois seria necessária a falta de ambos os representantes em 2 sessões por ano de mandato. O que está na alternativa B explica a situação hipotética da questão da personagem Alexandre. C. Ainda que o suplente tenha substituído Alexandre na maioria das faltas, por faltar a 4 sessões alternadas por ano de mandato, ambos perdem a representação de titular e suplente no órgão colegiado central. Será? Desde dado, nenhum dos representantes da situação hipotética terá extinto seu mandato de representação de titular e suplente junto àquele órgão colegiado central, porque seria extinto o mandato no caso de falta de ambos os representantes em 2 sessões consecutivas. Isso está certo? E o mandato de representação de titular de Alexandre e de seu suplente não será extinto, já que não houve a falta de ambos os representantes a 4 sessões alternadas por ano de mandato. E aí, A, B, C, D ou E? Galera, turma, sem hesitação, vamos à fundamentação para não perdermos tempo. Leia comigo. Artigo 9º do Regimento. O mandato de representação de titular e suplente nos órgãos colegiados centrais será extinto o mandato olha aqui, galera, no caso da falta dos 2 representantes em 2 sessões consecutivas ou na falta dos 2 representantes em 4 sessões alternadas dentro de um ano de mandato. Primeiro, imagine que o mandato seja de 2 anos. No ano de 2025 e 2026. Em 2025, por ano de mandato. Então, no ano de 2025, se os 2 faltarem dentro do ano de 2025, se os 2 faltarem em 2 sessões consecutivas, extinto o mandato deles. Ou então, no ano de 2025, por exemplo, um mandato que vai de 2025 a 2026, só no ano de 2025, os 2 faltam a 4 sessões alternadas. Extinto o mandato. Você conseguiu compreender? Então vamos ver. O mandato de representação será extinto, devido à falta de representação a 4 sessões alternadas em um mesmo ano de mandato. Mas você viu na história,
o suplente do Alexandre, ele conseguiu substituir o Alexandre na maioria das vezes que o Alexandre faltou. Então não teve a falta de ambos, não teve falta de representação a 4 sessões alternadas. Alexandre faltou a 4 sessões alternadas, mas o seu suplente estava lá. Entendeu? Porque não é a alternativa A. B, o mandato de representação de titular e suplente não será extinto. Tá bom, pois seria necessária a falta de ambos os representantes em 2 sessões por ano de mandato. Galera, turma, não se falou aqui, no enunciado, na história, sobre 2 faltas consecutivas. Falou de Galera, turma, atenção! Falou de faltas alternadas. Há 4 sessões alternadas. É claro que o mandato deles tá certo que está na B. Se eles não faltarem a 2 sessões por ano de mandato, 2 sessões consecutivas, ok? Não seria extinto o mandato deles. Mas a questão fala de 4 sessões alternadas. Então a B não tem nada a ver. E aqui ainda, para deixar mais claro que não é a B, cadê escrito em 2 sessões consecutivas? Porque você vê, galera, olha a alternativa E, que é a resposta. O mandato de representação de titular de Alexandre e do seu suplente, porque é o mandato dos dois, é mandato do titular e do suplente. Se o titular vai, o suplente não vai. Se o suplente for, é porque o titular faltou. Então ele não será extinto. Por quê? Já que não houve a falta de ambos, galera, não houve a falta de ambos, os representantes, tanto de Alexandre e do suplente, há 4 sessões alternadas por ano de mandato. Entendeu? Será que eu preciso falar das alternativas C e D? O que você acha? Olha só. Avalie a alternativa C. Poderia ser a resposta? Avalie a alternativa D de dado. Poderia ser a resposta? Escreva nos comentários. C e D, nada a ver. Pronto. Porque você entendeu o que está escrito no artigo 9º do regimento. Outra questão, tiro e queda cara crachá. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, baixar resoluções decorrentes das decisões do Conselho Universitário, do CEP e do CAD e firmar convênios é competência de quem? Do presidente do CEP, do presidente do grupo administrativo do campus, do reitor, do diretor, da congregação. Eu acho que, na verdade, mais fácil ainda do que a primeira questão do vídeo. Vamos direto à fundamentação? Olha lá. E eu trouxe até o artigo 22 porque já caiu em prova anterior. Dizia na questão: de acordo com o regimento, o órgão executivo da administração central da Unesp é, 2 pontos, diretoria, congregação, conselho universitário, reitoria? Claro, reitoria. E o artigo 24, especialmente no inciso 9º, diz que competência do reitor, além daquelas competências que estão lá no artigo 34 do Estatuto da Unesp, é competência do reitor baixar resoluções decorrentes de decisões do CO, do CEP e do CAD. E o CAD aqui está em destaque na cor verde, porque recentemente foi acrescentado. Antigamente, falava-se assim: baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho Universitário e do CEP. Mas houve o acréscimo, e este vídeo é importante, porque está atualizado com aquilo que você precisa estudar. Firmar convênios também é competência do reitor. Tá ok? Esqueci de trazer, mas está lá no regimento, ou não? Escreva nos comentários. Tudo bem? Gostou? Legal? Então tá bom. Bons estudos até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!